estamos chegando ao final desses estudos sobre esse primeiro tópico do nosso livro texto, que diz respeito à doutrina da Cristologia, que é o estudo da obra, da pessoa de Cristo, de Jesus Cristo. Na época do Antigo Testamento, haviam 3 classes de mediadores entre Deus e o povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Jesus é apresentado na palavra de Deus, que está aqui no nosso livro texto. Você vai poder conferir na sua Bíblia, 1 Timóteo 2:5. Diz assim o texto: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse texto nos leva à mensagem de que Jesus veio como mediador. E como mediador, Deus estabeleceu a ele alguns ofícios, obras que ele deveria executar. Deus disse que ele teria o ofício e a obra de profeta, sacerdote e rei. Cristo reúne em si, na sua pessoa, esses 3 ofícios designados por Deus. Jesus é o Cristo profeta, que ilumina as nações, mensageiro de Deus. Cristo é o Cristo sacerdote, que se ofereceu como sacrifício e fez um alto sacrifício, o maior sacrifício, o sacrifício definitivo, substitutivo, e se ofereceu a si mesmo pelas nações. Jesus também é o Cristo Rei, que reinará sobre todas as nações, que reina já em nossos corações, sobre nossas vidas. Então esses são os ofícios. Ofício significa obras. Então Jesus foi separado para executar esses ofícios, essas obras. Foi separado para exercer autoridade e poder de profeta, as funções de sacerdote e também de rei, de reinar sobre as nossas vidas e sobre a obra da criação. Como profeta, Jesus é a palavra de Deus no mundo. Ele é a lei e o evangelho em nossas vidas. Como sacerdote, ele fez a expiação pelos pecados e intercede pelo povo. E como rei, ele é o cabeça da igreja e está hoje assentado à direita de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, diz isso naquela visão de Estevão, quando estava sendo apedrejado. Vou ler aqui rapidamente para nós, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Diz assim a palavra de Deus: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Os 3 ofícios, os 3 cargos mais importantes que poderiam existir para o povo de Israel no Antigo Testamento eram exatamente estes: o profeta, como foi estabelecido, vários profetas encontramos no Antigo Testamento, mas especialmente eu vou citar aqui um profeta muito conhecido, o profeta Natã, que está no 2 Samuel 7:2. Você pode depois fazer essa leitura em casa. A figura do sacerdote, como Abiatar, em 1 Samuel capítulo 30, versículo 7, e como o rei Davi, 2 Samuel 5:53. Então havia esses 3 ofícios no Antigo Testamento. E em Jesus, ele é o único que cumpre esses 3 ofícios simultaneamente. Cumpriu os ofícios de forma objetiva, os 3, de maneira mais perfeita possível. Jesus exerceu essa missão. Nunca houve um rei que governasse tão sabiamente como ele. E nunca houve um sacerdote que oferecesse um sacrifício tão perfeito e completo como o que ele fez. E nunca houve profeta que interpretasse tão fielmente os atos e a vontade de Deus e desfizesse as trevas da ignorância que envolvia a raça humana. Então Jesus veio em si mesmo, em sua pessoa, cumprir todos esses requisitos que Deus o havia enviado a fazer por nós. Então, desta maneira, nós vamos agora fazer um breve comentário sobre cada um desses ofícios.
ao qual Deus enviou Jesus e ele cumpriu da melhor forma possível esses ministérios. Então, como o profeta, que é o primeiro, o profeta no Antigo Testamento era um representante ou agente de Deus na terra, que revelava sua vontade, a vontade de Deus, com relação ao presente e ao futuro. O testemunho dos profetas dizia que o Messias seria um profeta para iluminar Israel e as nações. Nós conferimos isso no livro de Isaías 42:1. Eu vou ler esse texto. Diz assim o texto: E eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Este é o texto que diz respeito a Jesus como profeta perfeito, que é confirmado no Novo Testamento em Romanos 15, versículo 8. Os evangelhos também apresentam Jesus da mesma forma como profeta. Marcos capítulo 6, versículo 15, João capítulo 4, versículo 19, ainda o mesmo evangelho de João, capítulo 6, versículo 14, também João no capítulo 9, versículo 17. Ok? São vários textos, né? Jesus se apresenta a nós no Novo Testamento, nos evangelhos e em todo o Novo Testamento, como esse profeta. O profeta, ele pregava, anunciava o reino de Deus e predizia as coisas que poderiam acontecer no futuro, mistérios revelados por Deus. E como profeta, Jesus pregou a salvação. Ele foi um grande pregador no seu ministério. Nós vimos enfaticamente isso nos 3 anos de pregação do Evangelho. Os profetas de Israel, naquela época do Antigo Testamento, e também alguns profetas com essa missão ou com esse ministério, exerciam esse ministério da forma mais objetiva possível e importância nos tempos de crise, nos tempos de dificuldades. Quando os governadores, demais estadistas e sacerdotes estavam confusos, impotentes para atuar, era essa a hora em que o profeta entrava em ação e, com autoridade divina, mostrava o caminho para sair da dificuldade, dizendo assim: este é o caminho, andai nele, e usava aquela expressão: assim diz o Senhor. Nós vemos isso claramente quando Jesus afirma nas nossas pregações, que ele diz assim, aquela expressão, como já falamos anteriormente: em verdade vos digo. Então o Senhor Jesus apareceu em um tempo quando a nação judaica se encontrava em um estado de inquietação causado pelo anelo de sua libertação nacional, porque ele estava ali num processo de colonização judaica, estavam ali dominados pelo Império Romano, e ele veio trazer aquela mensagem de salvação para o povo. A pregação de Cristo obrigou a nação a escolher quanto à espécie de libertação, ou guerra com Roma, ou paz com Deus. Eles escolheram o mal e sofreram a desastrosa consequência, a destruição de Jerusalém, de Israel, pelos romanos no ano 70, confirmando assim as próprias profecias que Jesus havia feito ali no templo, anunciando que não passaria esta geração sem que todas aquelas profecias que ele estava falando, e profetizou acerca das coisas que iriam acontecer no futuro, que pouco tempo depois aconteceram. Você pode conferir essas leituras em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 41, e Mateus capítulo 26, versículo 52, conforme está aqui no nosso livro texto. Tal qual os seus desobedientes e rebeldes antepassados, que certa vez tentaram em vão forçar o caminho para Canaã, está registrado em Números capítulo 14, versículo 40. Assim também os judeus no ano 68 tentaram forçar e conquistar a sua libertação de Roma. Sua rebelião foi apagada com sangue, e Jerusalém e o templo foram destruídos e incendiados pelos romanos, e o povo judeu sofreu uma derrota humilhante e desastrosa, e começou a sua viagem
errante, dolorosa através dos séculos. O Senhor Jesus mostrou o caminho de escape do poder e da culpa do pecado, não somente à nação judaica, mas também ao homem, ao indivíduo. Aqueles que vieram com a pergunta: "Que farei para ser salvo?", receberam as instruções precisas, e essas sempre incluíam uma ordem de segui-lo. Ele não somente mostrou, mas também abriu o caminho da salvação por sua morte na cruz. Então, como profeta, Jesus pregou insistentemente a salvação e apresentou o caminho para o homem se libertar. Como profeta, também Jesus anunciou o reino, seu reino. Todos os profetas falaram de um tempo quando toda a humanidade estaria sob o domínio da lei de Deus, uma condição descrita como o reino de Deus. Esse era um dos temas principais da pregação do Senhor Jesus. Ele dizia assim, você pode conferir em Mateus, capítulo 4, versículo 17, ele falava assim: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus", ou também ele chamava de reino dos céus. E ele ampliou esse tema descrevendo a natureza do reino, o estado e a qualidade de seus membros, as condições de ingresso nesse reino, e sua história espiritual após a sua ascensão e a maneira de seu estabelecimento na terra. Como seria esse reino? Todos esses detalhes Jesus anunciou como um profeta. Como profeta também, Jesus predisse o futuro das coisas que viriam acontecer ao longo dos tempos, dos milênios, coisas que nós vemos acontecer até os dias de hoje. Quando começa a acontecer essas crises, esses desastres, imediatamente as pessoas começam a se voltar para o estudo da escatologia, das profecias, analisando as profecias de Jesus, as profecias de Daniel, as profecias que falavam da vida futura e principalmente do final dos tempos. Então, a profecia baseia-se no princípio de que a história não prossegue descontroladamente. Deus está no controle de tudo. Tudo é controlado por Deus, que conhece o fim desde o princípio. Ele revelou o curso da história através dos seus profetas, capacitando-os dessa maneira a predizerem o futuro. Como profeta, Cristo previu o triunfo de sua causa, de seu reino, mediante a história da humanidade, a história humana na Terra. Você pode conferir claramente no Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 24, no capítulo 25, todas as etapas que Jesus profetizou ali no templo. Para quando Jesus começou a falar essas coisas, os discípulos perguntaram: "Mestre, e quando haverá de acontecer estas coisas?" Então Jesus preferiu ali que nós chamamos o sermão profético, que está no capítulo 24, capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Capítulo 24 e 25 de Mateus relata o chamado sermão profético. O Cristo glorificado continua o seu ministério profético por meio do seu corpo, a igreja, ao qual prometeu inspiração, segundo o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 26, e também em João, capítulo 16, versículo 13. E concedeu o dom de profecia, segundo o texto de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Isso não significa que os cristãos devam acrescentar algo às Escrituras, que são uma revelação apenas, de uma vez para sempre, segundo a Epístola de Judas, no versículo 3. Mas, pela inspiração do Espírito Santo, trarão mensagens de edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Tudo isso baseado na palavra de Deus. O que estamos dizendo aqui é que o dom do Espírito de profecia é completamente diferente da missão profética de Jesus. O dom de profecia ele não é feito, segundo o texto de Corinto, para ficar determinando apenas o futuro e as coisas que vão acontecer no dia a dia das pessoas, mas ele tem a função objetiva, direta, edificar, exortar e consolar o homem. O dom de profecia do Espírito Santo não é para designar assim qual carro que você vai comprar, qual é a mulher que você vai casar, qual é a casa que você vai conquistar.
Não, isso não é uma linguagem profética, né? O dom do Espírito Santo de profecia, ele tem a função de edificar, de exortar e de consolar. Então, esse é o ofício profético de Jesus. Vamos agora falar rapidamente sobre o ofício do sacerdote, né? Como sacerdote, o que é sacerdote? No sentido bíblico, é uma pessoa divinamente consagrada para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurarão o favor divino. Porque, como está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo qual era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então, no Calvário, Cristo, o sacerdote, ofereceu-se a si mesmo em sacrifício, para assegurar o perdão do homem e sua aceitação de Deus. Sua vida anterior a este acontecimento foi uma preparação para sua obra sacerdotal. Então, o Filho Eterno participou da nossa natureza, segundo Hebreus capítulo 2, verso 14 a 16. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 16. Foi o texto que acabamos de ler. E de nossas experiências, porque de outra maneira não poderia representar o homem diante de Deus, nem oferecer sacrifício, se não tivesse esse ministério delegado por Deus. Não podia socorrer a humanidade tentada sem saber, por experiência, o que era a tentação. Um sacerdote, portanto, devia ser de natureza humana. Não poderia ser um anjo. Um anjo não teria condições de ser o sacerdote perfeito, porque é um ser espiritual. Veja no capítulo 16 de Levítico, os capítulos 8 a 10 de Hebreus. Tudo isso vai esclarecer sobre essa função do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote de Israel era consagrado para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifício que assegurariam perdão e aceitação de Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia a expiação por Israel. Em um sentido típico, ele era o salvador deles, aquele que aparecia ante a presença de Deus para obter perdão dos pecados do povo. Essa era a missão na dispensação do Antigo Testamento, que fazia o sumo sacerdote. Entrava na presença de Deus para obter o perdão das pessoas. As vítimas dos sacrifícios daquele dia eram imoladas no pátio exterior. Da mesma maneira, Cristo foi crucificado aqui na terra, no Calvário. Depois, o sangue do sacrifício era levado ao lugar santíssimo e aspargido sobre a presença de Deus. Era aspargido assim com gotículas na tampa do propiciatório, no santuário, no tabernáculo e depois do templo, depois da construção do templo, para que houvesse a remissão dos pecados, da mesma maneira que Jesus fez na sua obra. Então, Jesus ascendeu ao céu para apresentar em nosso lugar, na presença de Deus, a expiação por esses pecados da humanidade, conforme ele mesmo falou sobre isso. A aceitação por Deus do seu sangue nos dá a certeza da aceitação de todos os que confiam no seu sacrifício. Apesar de Cristo haver oferecido um sacrifício perfeito, uma vez só por todos, sua obra sacerdotal ainda continua, e ele vive sempre intercedendo diante de Deus como intercessor dos homens para com Deus, como esse sumo sacerdote em nossas vidas, através da pessoa do Espírito Santo. Ele vive sempre para aplicar os méritos, vive para aplicar os méritos e o poder de sua obra expiatória perante Deus a favor dos pecadores, sendo, como diz nas Escrituras, nosso advogado, diante de Deus. Todo o tempo Deus intercedendo.
aliás, todo o tempo Jesus intercedendo por nós, através do seu ministério sacerdotal. O mesmo que morreu pelos homens, agora vive para eles, para salvá-los, para interceder por eles. E quando oramos em nome de Jesus em nossas orações, estamos pleiteando a obra expiatória, purificadora de Cristo como base da nossa aceitação, porque somente por ela temos a certeza de sermos aceitos no amado, aceitos por Deus. Segundo Efésios, capítulo 1, versículo 6, diz assim esse texto: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amar, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então Jesus está sempre intercedendo diante de Deus por nós, para que nós recebamos a graça de Deus. Agora, como ofício de sacerdote, Cristo é também o Cristo Rei. Além de profeta, sacerdote, também ele é o nosso Cristo Rei, o nosso Rei. O plano de Deus para o governante perfeito estava tipificado em Jesus. Foi o que de ambos os ofícios fossem investidos na mesma pessoa. Por isso, Melquisedeque, por ser tanto rei de Salém como sacerdote de Deus Altíssimo, veio a ser uma figura do Antigo Testamento, um tipo perfeito de um rei estabelecido por Deus. Está ali esse texto sobre Melquisedeque, essa comparação em Gênesis 14, a partir do versículo 18, e Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. Jesus afirmou ser ele esse rei que haveria de reinar sobre todas as nações, que governaria Israel, levando um reino de justiça até a eternidade. Na presença de Pilatos mesmo, conforme os evangelhos registram, ele testificou que nasceu para ser rei, explicou que o seu reino não era deste mundo, isto é, não seria um reino fundado por força humana, nem seria governado de acordo com os ideais humanos. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 18. Antes de sua morte, Jesus predisse sua vinda com poder e majestade para julgar as nações. Está registrado em Mateus, capítulo 25. Mesmo pendurado na cruz, ele parecia rei, e como rei falava de modo que o ladrão moribundo que estava sendo crucificado na cruz ao seu lado percebeu esse fato e exclamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 42. Compreendeu que a morte introduziria Jesus no seu reino celestial. Depois de sua ressurreição, Jesus declarou assim, que está em Mateus 28, 18: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Depois de sua ascensão, foi coroado e entronizado com o Pai, segundo Apocalipse 3, versículo 21, e conforme também Efésios 1, capítulos 20 e 22. Se você pode conferir na sua Bíblia. Isso significa que, diante de Deus, Jesus é rei. Ele não é somente o cabeça da igreja, mas também o Senhor de todo o mundo e mestre de todos os homens na terra. A terra é dele e tudo o que há nela também o é. Somente dele são o poder e a glória desses resplandecentes reinos que Satanás, o tentador, que há muito tempo mostrou para ele naquele momento, no cume daquela montanha, no momento da sua tentação no deserto da Judéia. Ele é o Cristo Rei, Senhor do mundo, possuidor de suas riquezas e mestre dos homens. Também podemos citar alguns textos. Eu vou citar alguns textos que Jesus reivindicou esse reino, e também se confirma no Antigo e Novo Testamento o reinado do Messias. Salmo 2, versículo 6 até o 8, diz assim, em geral, que Cristo há de reinar sobre todas as coisas, assim no céu como na terra. Consideremos os seguintes passos bíblicos que se referem ao reino universal de Cristo. Eu vou ler agora o texto de Atos 2, 6 a 8, que diz assim:
Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Isso foi uma mensagem de Deus através do Salmo 2, do versículo 6 a 8, acerca desse reinado eterno do Filho de Deus. Em Mateus 25, de 31 a 32, é escrito assim: E quando, dito pelo próprio Senhor Jesus no seu sermão profético, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, e então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Em Mateus 28, 18 diz assim: É chegado, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Também Jesus reinará na igreja militante, isto é, na sua igreja, na terra. Aqui nesta terra, ele está nos conduzindo como rei, militando contra todo o mal que existe. Finalmente, Jesus reinará na sua igreja triunfante. Está em Apocalipse 1:6, e diz assim: E nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Em 1 de Pedro também 3, versículo 2 em diante, fala mais ou menos assim, em síntese, que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva. O batismo, não o despojamento da imundície do corpo, mas o da indagação de uma boa consciência para com Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as potestades e as potências. Então, em Cristo converge todo o poder de Deus, né? Ele é o nosso profeta perfeito, ele é o nosso sacerdote que intercede ao Pai diante de nós, e é o nosso rei que reina em nossos corações perpetuamente. E segundo o reverendo Meyer Perlman, seu livro de teologia sistemática, ele cita essa seguinte frase: Jesus é o Cristo profeta que ilumina as nações, o Cristo sacerdote que se ofereceu como sacrifício pelas nações, e o Cristo Rei que reinará sobre as nações. Então, nós finalizamos aqui essa questão dos ofícios de Cristo, né, que ele realizou. Vamos agora concluir esse tópico do livro Cristologia, falando brevemente sobre a vida de Cristo. Jesus, ele viveu como homem na terra e, através da sua vida, ele nos trouxe, conforme já estudamos ao longo de todos esses assuntos, nos trouxe a salvação e hoje reina soberanamente em nossas vidas e na sua igreja. Jesus é o Senhor da salvação. É retratado no Novo Testamento como Salvador do mundo. O nome Jesus em si mesmo significa Salvador, conforme escreveu João no final do seu Evangelho, da seguinte maneira: Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. A mãe de Jesus, Maria, deitou o bebê Jesus numa manjedoura quando ele nasceu em Belém, onde os pastores o visitaram. Depois Jesus foi apresentado no templo e depois Maria e José fugiram para o Egito com Jesus após a visita dos magos do Oriente. Eles retomaram posteriormente a Nazaré, onde Jesus trabalhou como carpinteiro. Além da visita de Jesus ao templo quando tinha 12 anos, quando ele ouviu os mestres e fez perguntas, nada mais é conhecido a respeito da sua infância. Depois, a Bíblia registra Jesus a partir dos 30 anos, no início do seu ministério, quando ele começou a sua vida pública. João Batista o batizou no Rio Jordão, antes de Jesus ir para o deserto, a fim de ser tentado por Satanás. Após isso, Jesus iniciou seu ministério público, escolhendo 12 apóstolos para estarem com ele. Jesus fez muitos milagres, cerca de mais de 30 milagres foram registrados durante o seu ministério, como transformar água em vinho em Caná, e muitas curas, maravilhas. Também Jesus exerceu o ministério de pregação,
intensamente durante o período do seu ministério. Pregou frequentemente, podemos citar aqui o Sermão do Monte, também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças, que está registrado integralmente no Evangelho segundo Mateus, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Esse Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, é conhecido na teologia pelos estudantes estudiosos do Novo Testamento como se fosse o Deuteronômio do Novo Testamento, como fosse assim o grande livro da lei, com as orientações de Jesus em todos os sentidos para a sua igreja, para os crentes que no futuro formariam a sua igreja. Contou também numerosas parábolas em todos os seus ministérios, parábolas memoráveis, como a do bom samaritano e a do filho pródigo, por exemplo. Também uma parte da vida de Jesus é declarado em todos os evangelistas. Os 4 evangelhos, né, declaram esse fato importante, que é a última semana da vida de Jesus, chamada Semana Santa, né, por alguns a tradição chama de Semana Santa. Aquela semana onde ocorreu a sua crucificação e o seu sacrifício definitivo, que é também chamada a Semana da Páscoa. Os autores dos 4 evangelhos se concentraram nos últimos 7 dias da vida de Jesus. No domingo que precedeu sua morte, Jesus entrou em Jerusalém num jumento, aplaudido pelas multidões. Na quinta-feira seguinte, Jesus tomou a íntima ceia e a última ceia com os seus discípulos, antes de se dirigir ao jardim do Getsêmani para orar, onde Judas o traiu. Jesus foi preso, injustamente julgado, injustamente condenado à morte, crucificado como um criminoso comum e sepultado. Mas no domingo, seu túmulo foi encontrado vazio, pois ele havia ressurgido dos mortos. 40 dias depois, Jesus subiu aos céus, após ter aparecido ressuscitado muitas vezes. Por mais de 500 pessoas o viram de uma vez só, prometendo que ele voltaria um dia. O Antigo Testamento predisse a vinda de grande e maravilhoso rei da linhagem da família de Davi, o qual governaria e abençoaria o mundo inteiro. Muito antes de aparecer, esse rei foi chamado Messias, que em hebraico significa Mashiach, também chamado de Cristo, que em grego é Christos, que também significa ungido. As duas palavras significam essa expressão ungido, ungido de Deus, para realizar a obra mundial de que falaram os profetas. Jesus, que significa o Senhor é a salvação, o seu nome é Yoshua, que vem também a raiz do livro de Josué, o libertador, aquele que traz a salvação. Esse era seu nome pessoal, Messias ou o Cristo. Alguns teólogos e a tradição da igreja toda usa a expressão Jesus Cristo, ou ungido do Senhor. Essa expressão veio a ser o ofício definitivo qual ele veio exercer. Mas Jesus, apesar de ser narrada a sua aparição só no Novo Testamento, ele é o tema central da Bíblia. Observamos a sua presença em toda a palavra. Nos 66 livros há citações e profecias acerca da sua pessoa. No Antigo Testamento, ele é aquele que havia de vir para salvar o mundo. E no Novo Testamento, ele é o que veio para morrer para nos salvar. E é o que virá outra vez para trazer julgamento aos que não creram nele e levar para o Pai os que se fizeram seus seguidores. Aqui no final do nosso tópico, no livro, você vai ver em cada livro da Bíblia, encontramos Jesus tipificado e profetizado. Em Gênesis, de Gênesis até Apocalipse. Nós vimos aqui que toda a Bíblia, toda a palavra, em toda a Bíblia, há vários títulos atribuídos a ele. Então Jesus é o nosso Senhor, o Senhor da nossa salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus os abençoe por essa lição abençoada. E tivemos uma visão geral, panorâmica e muito objetiva do que foi a pessoa
e a obra do Senhor Jesus Cristo. Nós faremos uma breve oração para a conclusão do estudo deste tema Cristologia. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua justiça sobre todos nós, porque entendemos que tu és nosso Senhor, o nosso Salvador, o ungido do Senhor, que veio para morrer em nosso lugar, que através desse ato de sacrifício nos trouxe a redenção, a salvação. E através dos estudos da tua vida, Senhor, nós entendemos o quanto és importante em nossas vidas e quanto precisamos de ti. E oramos para concluir, como diz o apóstolo Paulo, que não somos nós mais que existimos, mas é tu que existe em nós, que vive em nós, que nos alimenta, que nos orienta, que nos dá a liberdade e a salvação de crermos em ti. Pai, nós oramos que seja assim, confirmado essas nossas súplicas, em nome de Jesus, que reina hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a você, a sua família, o seu ministério, que Deus continue nos abençoando cada dia mais neste curso maravilhoso, no qual estamos aprendendo muita coisa. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.